Galera, ver se alguém está entrando. E o intuito agora é de fazer uma live, mais uma das lives da terça-feira. Nosso primeiro amigo entrou aí. Fala, Thiago. A live da terça-feira, que é aquela live que está diretamente relacionada, né, à atualização e a todas as coisas possíveis que possamos estar levantando relacionado ao SARS-CoV, né, ao Covid-19, que está assolando aí a população. Então a gente está fazendo uma live aí constante todas as terças-feiras. Meu amigo Iveson, meu amigo Wallace. Eu vou estar chamando agora aqui o meu amigo Wallace, que ele vai compartilhar comigo a live. Só um momentinho. Entrando aqui, vocês vão aqui embaixo, tem uma setinha, parece um aviãozinho. Compartilha para o máximo de pessoas que vocês possam agora, nesse momento, para a gente poder estar passando o máximo de informação. Meu amigo, uma Fala aí, boa meu tarde. camarada. Beleza, boa tarde. Tudo bem? Isso Força. aí. Beleza? Como é que tá aí? Beleza. Quartel. Bom, cansativo, como sempre, não para, É isso aí, cara. mas, mas é muito satisfatório. É Isso muito aí, legal. excelente. Acabei de receber uma mensagem aqui do pessoal do marketing da Unigran Rio, cara, Ah, querendo é? saber das nossas lives. Ó, então, Ah, pô, legal. maneiro pra caramba. Eu mandei mais ou menos uma ideia pra Beatriz do marketing, aí depois eu vou conversar com ela, pra ver se a gente consegue fazer algo, né, que fique legal. Eu já divulguei as nossas lives lá no YouTube, não sei se tu viu, que eu Eu criei um canal lá. E eu te mandei também, você conseguiu pegar? vi, peguei. Ah, então beleza. Então essa também eu vou Sensacional. gravar, eu vou te mandar. E boa tarde, a Mônica falou aqui para todo mundo. E O pessoal eu tá vou te mandar essa chegando. aí também. O pessoal tá chegando. Eu vou pedir, por favor, pessoal, ó, chama aqui, ó. Tem um aviãozinho, isso é importante pra gente, porque o intuito dessa live, que eu converso sempre com o professor Wallace, é divulgar o máximo de informação para todo mundo, tirando um pouco dos mitos, né? E falando um pouco de verdades, que é o intuito dessa live, relacionado ao SARS-CoV, né? Todo esse problema da pandemia que a gente está sofrendo. Wallace, Verdade. fala com a galera que está entrando aí. É. O Bruno e o pessoal, né? É interessante porque ah, nesse período, né, a gente tem sempre frisado isso nas lives aqui. Neste período, a população leiga ela fica à mercê, né, das reportagens, né, enfim, elas ficam dependendo basicamente das informações vindas, né, dos jornais e revistas Os e meios de que comunicação de uma maneira geral, né? isso, mas os meios de comunicações comuns, né? E não dos meios científicos de divulgação. E aí Uhum. acabam que elas recebem informações que às vezes desinformam mais do que informam, né? E eu tenho passado a responsabilidade nessas lives para os nossos alunos, né, que já são profissionais de saúde em formação, né? Então, eles, né, a gente precisa incentivar eles a correrem atrás de informações, né, no meio científico, justamente para eles poderem repassar informações, né, válidas, informações reais, verdadeiras, sem o viés político. A gente precisa pensar nisso, porque o que está acontecendo hoje é, é uma disputa pela narrativa política e não, né, pelo, de fato, problema de saúde pública que a gente está vendo. Aí fica lá a reportagem do ministro, aí ele fala não sei o quê, e assim, os nossos alunos, eles precisam, né, ter essa responsabilidade, digamos assim, de propagar informações reais. Então, é importantíssimo, né? Todas as oportunidades que vocês tiverem de assistir às lives que o Bruno, que o professor Bruno está coordenando. Então, essa é a nossa terceira. É, semana passada ele fez um convite a um médico e aí falou sobre manejo clínico. Foi sensacional. É,
acho que amanhã tem com a professora Com a Luciene, Lu, falando isso, sobre é. Consegui diagnóstico, né? convencer ela e ela aceitou, cara. É. Pô, isso é sensacional, cara. Isso é muito bom. Então, assim, é, eu passo essa responsabilidade. A gente já comentou sobre isso, né, na live passada, e aí eu reforço, né, essa disputa pela narrativa política, ela é muito prejudicial, né? Então, acaba sendo um desserviço, né? A mídia, atualmente, ela está prestando né, um desserviço, né, maior do que um serviço, né, de utilidade pública. E, e assim, a gente fica vendo ações equivocadas sendo tomadas pela população. Na semana passada eu comentei sobre que eu tinha ido no supermercado e assim, as pessoas estavam se repudiando assim, no supermercado, né? Elas ficavam, se vinha uma no corredor, elas tentavam fugir né, do contato e tal. A maioria estavam usando luvas e máscaras de forma, né, erradas. Enfim, hoje pela manhã, eu vi um senhorzinho logo cedinho, 5h45, mais ou menos, próximo das 6 horas da manhã, fazendo uma caminhada ou corrida, né, matinal, erradamente, mas tudo bem. Tava ele e parecia que a sua esposa, né, do lado, e ele estava de máscara e a máscara estava no queixo. Achei, Que legal. achei, achei sensacional. Ele estava de máscara, com a máscara no queixo, falando. E Aham. ela estava com a máscara. Então, tipo assim, eu acredito, eu não acompanhei isso, mas eu acredito que quando cada um falava, eles Tirava retiravam mais. a máscara para É, falar. Então, isso assim, aí. são ações hilárias e que é, acho que muito disso é fruto da desinformação, né? Isso Ontem, tem que. cara, a minha esposa ela foi na rua, ela foi ao mercado comprar algumas coisas que estavam realmente faltando e teve que sair. E ela já tá se sentindo melhor, que ela tinha ficado a semana toda mal. E ela foi e falou, Bruno, vou passar numa loja para comprar tempero. Uma dessas lojas que vende aí um monte de tempero, né? Ela foi na loja e perguntou que era pra menina se tinha açafrão. A menina falou que não tinha açafrão, porque as pessoas estão comprando açafrão, esgotou o estoque de açafrão, falando que o açafrão aumenta a imunidade e estaria ajudando no caso do Covid. Então, assim, a gente não conseguiu comprar açafrão para temperar, fazer comida, porque as pessoas compraram, e aí ela até perguntou, mas como é que as pessoas estão tomando? Ela falou que todas as pessoas que compravam falavam que botava açafrão na água, misturava e tomava direto. Então, assim, será que tem atividade em elevação de imunidade? Pode até ter, mas é o que você Sim. falou, é uma informação errônea, uma informação tendenciosa que é jogada e acaba que as pessoas acabam geram um murmurinho, geram, né, uma maneira de espalhar esse tipo de informação em que não tem comprovação nenhuma, pelo menos científico eu não consegui ver. Pode até ter um aumento de imunidade, mas o uso, né, errado, o uso indiscriminado das coisas que geram todo o problema, visto que a gente já passou lá uns 20 dias atrás com a cloroquina, né? E a Aham. hidroxicloroquina que acabou nas farmácias. É, Então é bem complicado. é verdade. Daqui a pouco eu vou te convidar para a gente conversar um pouquinho sobre a. Ah, peraí, só um segundo. Que Passou uma pergunta aí. passou uma pergunta que, na verdade, é uma colaboração. A, a Daniele Monteiro, ela é nutricionista e ela Ah, aqui trabalhou eu vi. comigo lá no quartel e é de uma competência gigantesca. Ela está falando aqui, ó, o açafrão é um potente alimento, ajuda na imunidade, mas não tem comprovação nenhuma Isso, sobre é. evitar a contaminação Obrigado, por Daniele, tá Covid. vendo? Uma Obrigado, Dani. profissional especializada aí falando e só confirmando o que a gente já tinha de suspeita, né, cara? Então é mais ou menos isso, E né? essa parte de alimentação, né, estimulando, né, induzindo um fortalecimento no sistema imunológico, ela entende bastante. Pô, excelente. Então Mas ela é a obrigado. próxima
avisa ela que para entrar em contato comigo, você me passa o contato dela que a gente vai fazer uma live só de alimentação. Que eu acho que é Poxa, olha importante, aí. não é É verdade? uma excelente Porque o pessoal ideia. está em casa, eu só vejo o pessoal postando bolo, chocolate, só gordice, cara. E isso Inclusive, certamente gera processo inflamatório no nosso corpo. A gente já sabe, está mais caracterizado que obesidade, excesso de lipídios vão gerar um processo inflamatório. Então, cara, isso só prejudica a saúde. Então, me passa depois o contato dela, acho que vai ser uma excelente live falar sobre isso. beleza. Vou passar sim. Vai ser interessante. Inclusive, ela acabou de mandar dizendo que vai doar 1 tonelada de açafrão aqui na nossa live. Eu tô querendo, para separar uns 2 quilinhos que eu quero. A minha esposa falou que eu quero. É. Meu irmão, vamos lá. Atualize-nos aí o que aconteceu nessa semana, o que você viu de novo aí. Então, Bruno, em relação a dados epidemiológicos, a gente está É, parecendo vamos aqui lá. dois sertanejos. 1 tonelada de açafrão, desculpa, Dani, É. foi mal. Atualizando aqui, né, a situação global hoje está em torno de 1.950.000 casos, né, de Covid no mundo, com aproximadamente 250 250 mil pessoas, não, 123 mil mortes até agora. No Brasil, em torno de 23.900 casos, com 1.360 aproximadamente mortes. E a situação, Bruno, ela está acontecendo o que a gente comentou na semana passada, né? Acompanhando a curva de crescimento de casos, de novos casos, né? Essa curva ela tem, né, picos, depois decaimentos, aí ela está subindo em zigue-zague, mas, né, em média subindo, né? Uhum. Subindo. E, e o número de mortes, né, também, obviamente, subindo, mas, né, numa escala bem menor do que o número de casos, graças a Deus. A Muito por estimativa. causa daquelas notificações ainda de 15, 20 dias atrás, né? Então, tem Muito, até um muito. exemplo, a minha esposa trabalha em Magé, e aí ela falou que uma das pacientes dela, né, que estava com suspeita, 20 dias depois saiu o resultado positivo, a menina já estava curada. Então a gente está vendo mais ou menos esse panorama, né? A gente está vendo. Esse panorama, ele não é tão real, né, justamente por conta desses testes que foram guardados, né, esses exames que foram guardados estão sendo realizados aos poucos, né? Isso. Então, à medida que os testes forem realizados com uma velocidade maior, a gente vai ter uma realidade, né, melhor dessa curva, né, de desenvolvimento de casos. Mas é muito engraçado, né, porque esses casos eles são notificados com um grau de sensacionalismo gigantesco, né? Mas um dado aqui importante é que o número de recuperados é muito grande também, né? A Lu O número acabou de de entrar aí, pessoas. Lu, amanhã é você, hein, Lu? A Lu acabou de entrar aí. Senta pau, número de recuperados aí. O número de recuperados ele tem aumentado, né, consideravelmente. Então, não é muito divulgado, né? Enfim. Mas o número de recuperados, pessoas que se recuperaram, né, é grande, é bem grande. Chega a ser quatro vezes o número de pessoas que foram a óbitos. E Muito bom. a gente precisa lembrar que, né, um número gigantesco de pessoas assintomáticos, né, próximo dos 80%. Mas isso é uma estimativa, não é real, por conta do número de pessoas que não apresentaram sintomas e, obviamente, não submeteram a testes confirmatórios. Beleza? Um outro, um outro assunto que eu destaquei aqui para a gente conversar foi sobre o artigo científico que saiu, né, sobre um possível mecanismo de ação para hidroxicloroquina, né? Para cloroquina, né? Enfim, foi um artigo que saiu, né, numa revista que,
que é uma revista bem interessante, porque é uma revista de cooperação, né, entre a Associação Americana de Química, a Associação Britânica, né, a Royal Society of Chemistry, e a Associação Química Alemã. Então, né, fontes extremamente confiáveis Confiável. no meio científico. E aí, falando sobre, né, o possível ataque, né, do vírus, né, na, na, na biossíntese de hemoglobina, né? O artigo muito interessante falando que o vírus tem proteínas que atacam, né, a, Porfirina. a hemoglobina, né, a Isso, porfirina lá na isso. hemoglobina, e aí acaba deixando, né, ah, o ferro livre, né, e o aumento de ferro provoca reações oxidativas e atrapalha o mecanismo, né, Transporte de biosintético, oxigênio. né? E, óbvio, né? A hemoglobina é essencial para o transporte de oxigênio, né? Então, isso explica uma série de fatores que vem acontecendo aí com os pacientes, Eu quero né, te infectados. levantar um parênteses nisso aí, cara. Eu vi esse artigo e eu achei ele bem legal, porque ele dá uma clareada, né? Uma clareada no que possivelmente poderia ser a causa de toda a insuficiência respiratória aí que seria causada pelo Covid. Eu vi muita gente colocando que seria a fisiopatogenia do vírus. Cara, isso é Ah, um não. artigo. Então, assim, Não. de novo, as pessoas acabam utilizando uma informação é, que é jogada, ou às vezes a pessoa joga isso, né? Mas as pessoas recebem de uma outra maneira. Então, cara, é uma ideia. É uma ideia. Sim, Né? É uma pois é. ideia que é legal. E eu estava comentando com um ex-aluno nosso que trabalha num hospital, né, que tem bastante gente que está infectada, e ele me confidenciou, ele falou, Bruno, eu trabalho aqui no laboratório e tem muito médico pedindo mesmo, dosagem de ferritina. Hum, Quando dosa a ferritina, Wallace, pasma, dá alta. Ou seja, nossa. isso é uma coisa que o artigo não falou, mas ele está vendo lá na prática clínica. Então, realmente, aquilo ali deve ter alguma coisa relacionada a isso. Eu até comentei com ele do dedímero, que é importante fazer análise do dedímero, devido à Aham. coagulopatia toda que é gerada. Mas a ferritina, aparentemente, isso não está no artigo, isso é uma coisa que eu ouvi de uma pessoa, depois vou conversar com outros alunos que trabalham na parte de análises clínicas, que expliquem, né, se isso realmente está sendo solicitado e se a gente está vendo ali uma ideia de se realmente é essa mecanística e a ferritina está dando aumentada. Eu vi algumas pessoas falando aí de uso de algumas medicações, de eritropoetina. Assim que saiu esse artigo, eu conversei com o Iveson e eu falei, cara, o que você acha? Será que é legal fazer uma reposição de eritropoetina? E ele falou algumas coisas. Ah, Bruno, eu acho que deveria ser legal, uma dose alta, assim, para ver se induziria. Eu falei, será que daria a resposta? Ele, não, talvez daria uma dose. Ele falou assim por alto, em cima da prática clínica, né? Ele falou, 20 mil unidades, uma dose semanal, para ver se dá uma resposta legal. E eu até falei com ele, será que a transfusão não seria legal? Porque você viria com uma hemácia nova, sem o É. problema lá da porção M, né? Isso, da cadeia beta Aham. 1 da porção M, e o paciente talvez tivesse uma saturação melhor. Então, assim, é o que você está dizendo. É um artigo que dá uma clareada, faz a gente pensar essa série de coisas aí que eu pensei, você pensou, e outras pessoas começaram a pensar, e realmente, cara, ajuda. Mas O Bruno, afirmar que é fisiopatogenia, cara, eu acho muito, não. muito difícil. É muito novo ainda, é muito É, recente para falar isso. Mas, enfim, é um caminho, né? Eu lembro que acho que na nossa primeira live, ou na segunda, talvez, eu acho que foi na primeira, eu te perguntei se você já tinha lido alguma coisa a respeito da, de como está sendo o mecanismo da hidroxicloroquina, da cloroquina neste caso. E aí agora surgiu esse artigo, né, mostrando aí esse possível mecanismo. E eu lembro que naquela live a gente
né, a gente não sabia, assim, a gente, Não, é, não. E na verdade, com na a primeira, Wallace, a gente não tinha ideia do que a cloroquina fazia. Na segunda, exato, saiu aquele artigo de liberação de endossoma, inibição de fusão, inibição de adesão, alteração de exato, pH que a cloroquina, a hidroxicloroquina faria. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro para o pessoal. A gente não sabe da informação. A gente sabe onde buscar. E foi o que você falou, desse estudo de institutos que são totalmente confiáveis. Você pode chegar e falar o seguinte, ó, é, isso aqui eu posso chegar e comentar com todo mundo e não criar uma história falando, é isso, aquilo, e todo mundo fazer uma tempestade aí com um determinado produto ou alguma coisa, achando que é a solução do mundo. E não é. Então a gente está trazendo essas informações, o intuito é realmente mostrar um pouco do que é o real, do que a ciência está tentando fazer, do que a ciência está tentando mostrar aí de salvação ou tentativa de ajuda na salvação. Parece que o Wallace caiu aqui, eu não sei. Deve estar voltando, eu não sei. Ou é a minha? Ah, e o Wallace caiu, mas tudo bem. Ele deve voltar, deve ser alguma coisa na internet dele. Deixa eu tentar ver algumas coisas que o pessoal falou aqui, que eu não estou conseguindo ver, na verdade. Isso, ele voltou. Beleza, voltou. Tá chegando aí. Pessoal, vou pedir encarecidamente, convoque o máximo de gente aí para a gente continuar falando sobre essas informações. Quem quiser os artigos, pode entrar em contato comigo, que eu tento passar os artigos. Ou o Wallace, ele também tem os artigos, ele vai poder estar passando para vocês aí o máximo de artigos e informações que a gente tenha. Beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês enquanto ele vai entrando aí. Eu estava lendo, recebi hoje uma mensagem de uma fonte confiável, onde tem, né, eu vi no Medscape de artigos, né, e situações que aparecem relacionado ao uso dessas substâncias, e aí acaba que, deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Vamos lá, ele está entrando aí de novo. Informações que surgem e tem um medicamento. E aí, Vamos cara, lá, isso aí que caiu, né? aconteceu, não. Valeu. Eu Eu ou tô você falando aqui, caiu? não, eu falei um pouco para eles aqui da ideia da cloroquina, né? Falei um pouco da ideia de pesquisa científica. Alguém está pedindo artigo, falando coisas aqui. Ah, Eu legal. falei, pode entrar em contato comigo ou contigo. A gente tem esses artigos, a gente está sempre divulgando e sempre pesquisando. Então, pode ou mandar mensagem para mim ou para o Wallace, ele recebe, ele vai enviar o artigo, que a gente troca artigo, né? Eu fico mandando artigo para ele, que eu recebo bastante informação. Eu só ia falar aqui rapidinho, que eu estava começando a falar, tá? Sobre um medicamento que está em fase 3, se eu não me engano, que é o Remdesivir, e ele se mostrou bem promissor num estudo, tá? Ele conseguiu recuperar, usado em V, né, 68% dos pacientes. Então, assim, isso é uma resposta até bem interessante desse medicamento, Remdesivir. Eu não consegui achar qual seria o mecanismo de ação dele, mas certamente deve ser pelo nome um inibidor de protease desse, como o atazanavir, como o fozanavir, os outros que já estavam sendo utilizados antes, né? Então, Uhum. ele certamente deve ser um novo inibidor de protease aí, que está conseguindo combater e atacar aí atacar o Covid, né? E tentar salvar uma quantidade grande de pessoas. Então, é mais uma coisa nova que eu consegui ver, que é o Remdesivir, medicamento novo que poderia talvez estar ajudando, mas ele ainda está em fase 3 de teste. Então, alguns centros do mundo estão fazendo esses testes e eles estão começando a compilar os resultados e até agora conseguiram 68% de êxito. Então, um ponto positivo para coisas futuras aí que podem estar chegando. É. Ô, Bruno, tá surgindo uma pergunta aqui interessante, ó. Eu não consegui ver, fala aí. A Gabi está perguntando aqui se nós teremos alguns testes disponíveis para fazer, né, nas pessoas pós-quarentena, para saber se elas, né, foram infectadas ou não, e se estão ou não, se foram assintomáticos, né, no caso.
Bom, eu acho que é uma resposta bem complexa de responder, né? Bem difícil de se prever. Seria interessante, eu também gostaria de saber se fui infectado ou não, se estou imune ou não. É, mas eu acho que é um assunto que as autoridades ainda não estão, né, nem cogitando, porque ainda, né, não se tem teste para todo mundo, não se tem, é, né, enfim, equipamentos de proteção para todo mundo, né, não se sabe nem se teremos leitos para todo mundo, né? Então é uma pergunta bem difícil de ser respondida agora, Gabi. Ô Bruno, Eu acho, você... Wallace, minha opinião, eu posso dar minha opinião disso aí? Claro, pô. Seguinte, cara, parece que chegaram em, o Ministério da Saúde a liberar 1 milhão, né? Tem 1 milhão de testes para poder distribuir aí para os centros. 1 milhão dá nem pro cheiro da população brasileira, mas já É, dá para fazer pelo menos um rastreio aí numa galera que tem uma possibilidade grande, não é isso? Então, eu acho que assim, o que a Gabi falou é legal fazer. Depois, o próprio indivíduo procurar, aí ele faz um teste procurando alguma imunoglobulina. Ele vai ter imunoglobulina se ele teve contato, ele vai e procura depois. Ele já está sintomático, ele não teve os problemas. Isso é só para um aspecto epidemiológico. Agora, para a uhum, pandemia, eu acho que é tentar realmente testar as pessoas que são suspeitas mesmo, entendeu? Então, o que exato. você falou, concordo contigo. Nesse momento é complexo de você afirmar que seria legal de fazer isso. É legal depois. Até porque a imunoglobulina não vai sumir. Então, se É você verdade. garantir a imunidade, você vai tê-la. Então, você pode procurar ela depois. Né? É Então, verdade. essa é a minha opinião. Eu acho que seria legal depois. Agora, focar no pessoal relativamente suspeito. Ô Bruno, interessante, né, que a gente, assim, às vezes no dia a dia a gente tem recebido algumas perguntas bem peculiares dos alunos, né? E aí eu recebi uma ontem de um aluno perguntando por que, né, se tratando de uma doença nova, de um vírus novo, por que não está usando um fármaco novo? Né? Por que o tempo inteiro a gente escuta, né, falar de fármacos que já são utilizados, né? A cloroquina é um deles, né, usado há centenas de anos aí no tratamento da malária e de outras doenças também. Na semana passada a gente falou sobre a ivermectina, né, um antiparasitário, e aí você acabou de comentar de alguns antivirais, e na prática clínica, né, além da cloroquina, estão utilizando antibióticos, enfim. E aí eu respondi para esse aluno, eu acredito que deve ser, né, deva ser a dúvida de muitos em relação a isso. Apesar de ser uma doença nova, né, de ser, né, um vírus relativamente novo, o tempo que levaria para desenvolver medicamentos novos, né, é, sei lá, é muito grande, né? A média em torno da pesquisa de novos medicamentos é que um novo medicamento aí leve em torno de 10 até 20 anos de estudos, né, para ser lançado. Então, a gente não tem esse tempo agora. Então, lembra das nossas aulas lá, né, teóricas, né, da questão do conceito de reposicionamento de fármacos. E é o que nós estamos vendo agora. Reposicionamento de fármacos. Utilizar fármacos, né, já conhecidos, já utilizados na clínica, com doses diferentes, e aí, né, Uhum. infelizmente, Protocolo é diferente. exatamente, o regime terapêutico diferente, posologia diferente, e aí, obviamente, que isso é tudo no dia a dia, na clínica, que vai se conseguindo chegar num consenso, mas assim, com essa prática, né, com esse reposicionamento de fármaco, você consegue, né, eliminar algumas fases dos testes, principalmente as fases que Clínicas dependem de mais de tempo humanos. de desenvolvimento, né, que é a fase pré-clínica, ok? Então, né, a gente precisa A lembrar isso pré-clínica, daí. Wallace, é a clínica, porque a fase clínica não é fácil você chegar e aprovar para poder fazer o uso de uma possível substância, um uso experimental.
né? Uhum. Eu sei que lá no fundão, né, alguns amigos que fizeram doutorado lá, o Jonathan fez o doutorado com a possibilidade da descoberta de um soro contra veneno de abelha, que não existe, é o soro antiapírico, e aí ele fez vários testes, e tem um outro aluno lá de pós-doutorado, o Marcelo, que ele acaba tentando fazer esses testes, e ele acompanha esses testes, porque eles têm lá uma central no Vital Brasil que tenta fazer a produção, purificação, e aí ele fala, Bruno, eu me esbarro muito com a liberação da Anvisa para usarmos essas substâncias para aquele perfil clínico. Então isso demora, tem que ser aprovado, tem que ser julgado. Então essa demora que nesse momento agora a gente não tem. E é o que É, você falou, a gente pula etapas. A gente já tem essas substâncias que já são utilizadas clinicamente para um determinado uso, para um determinado fim. Então já se tem eficácia, já se tem segurança no uso no humano. Então a gente já pula muitas etapas e vamos tentar fazer esse uso off-label, que é o realmente que essas substâncias utilizam. Até exato. ontem, né, lá no YouTube, lá no canal, um aluno, um ex-aluno nosso, o Rômulo, excelente aluno também, ele perguntou, Bruno, por que estão utilizando antibióticos para infecções virais? Né? Eu falei assim, cara, tem o uso off-label, né? Como várias substâncias têm uso off-label, que é fora do que ela foi projetada inicialmente. E aí uma coisa a gente tem que ter em mente, Wallace. Essas substâncias são substâncias químicas que vão interagir com qualquer coisa. Eles Verdade. testaram contra uma bactéria e funcionou e estão usando só para aquilo. Não quer dizer que pode ser que funcione para um outro micro-organismo. E é isso que é o Uhum. estudo off-label, e é isso que acaba mostrando. E às vezes nem a mecânica é achada, mas a gente sabe que funciona. E uma outra coisa que aconteceu também, na mesmo comentário, uma amiga minha que se formou comigo e hoje ela é tenente do Exército, só que ela é lá de Resende, ela até comentou de você, que não É sabia que você mesmo? era também, que é Legal. a Jaqueline, ela falou, Bruno, tem as comorbidades que aparecem durante o período também da infecção do SARS-CoV. E aí a gente acaba entrando com antibiótico para tentar evitar algumas comorbidades respiratórias de cepas que poderiam estar sendo oportunistas, né, pelo período ali Hum, do processo inflamatório do SARS-CoV e acaba entrando antibiótico. Mas é isso mesmo que você falou, né? Essa ideia toda de utilizar uma substância conhecida, a gente pula etapas. E é o que a gente está precisando agora. A gente tem que pular etapa. A gente não pode esperar. A gente é tem que verdade. tratar. Ô, Bruno, a Stephanie tá. Bom, não sei se é a Tem um monte de Stephanie, eu acho que pergunta aqui. Eu vou tentar ver é, aqui. é a Tef. Tef Araújo. Ela está perguntando aqui por qual motivo as pessoas que apresentam sintomas sem tanta gravidade são encaminhadas para casa, né, para ficar de quarentena em casa com remédios Isso. para gripe normal. Isso aí é contigo, vai. Comigo? Pô, eu tô passando a bola para você, cara. Então beleza, Ah, vamos lá. Eu vou falar, eu falo, vamos lá. Então, quando as pessoas têm sintomas sem tanta gravidade, gente, quer dizer que. E aí, principalmente, quem vai ter menos gravidade? São as pessoas que têm. São mais saudáveis, não têm outras comorbidades. Como a gente já falou em outras lives, paciente hipertenso, obeso, com problemas respiratórios crônicos, são mais suscetíveis, tá? Esses pacientes que são menos graves, não tem, né, a necessidade de você hospitalizar ele. E a ideia toda é em cima do quê? Do que o Wallace falou lá na frente. A gente tentar minimizar a ocupação de leitos para que, se possivelmente estourar isso e as pessoas realmente ficarem graves, termos leito com respirador para que essas pessoas possam ser atendidas, né, e não venham ao óbito, que é uma coisa que a gente está tentando evitar. Então, se você fica em casa, a pessoa vai ter alguns sintomas, e aí posso exemplificar com certeza que foi o que aconteceu com a minha esposa e comigo. A gente teve sintomas. Ela teve uns, eu tive outros. Ela, por exemplo, teve febre, eu não tive febre. Eu não fiz o teste, eu não confio tá travando, não sou eu, na falta de ar, não. tá? Eu nunca senti a falta de ar que eu tive na minha vida nas Sério. crises de sinusite. Uma falta de ar, um cansaço. Então, assim, não sei. Ela é profissional de saúde, estava na fronte, ela é enfermeira. Então, será que ela se contaminou? A gente também não sabe. Ela foi afastada, já está bem, vai voltar a trabalhar. Eu também já estou bem e já passaram-se 14 dias. 10, 14 dias. Então,
A ideia de você chegar e ficar em casa é para você evitar, primeiro, transmissão e segundo, se você é um paciente que não tem sintoma grave, e aí atrela-se a sintoma grave, insuficiência respiratória pesada, né, e febre por muito tempo, você fica em casa que aparentemente você vai conseguir superar isso bem. Agora, o Uhum. paciente com insuficiência respiratória, que aí agrava todo o sistema, colapsa todo o sistema do nosso corpo, né? E com febre, aí sim ele precisa de um tratamento mais profundo, né? Ele precisa ser hospitalizado. Aham. Ô, Bruno, a Fala. Luciene tá dando uma contribuição aqui. Ela está falando que as mutações, né, nesses vírus, elas são rápidas, né? Isso pode atrapalhar tanto o diagnóstico como o tratamento. Tem algumas perguntas aqui interessantes. É, Alguns alunos até estão repetindo as perguntas. Eu acho que eles estão Isso. querendo, né, deixar a gente é, em lençóis complicados aqui, perguntando se a gente acha prudente, né, utilizar esses medicamentos em grande escala e encerrar a quarentena. Bom, primeiro, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: é, esses medicamentos, eles ainda estão sendo testados, né? A gente está observando, né, como é que estão sendo os relatos de casos, né, no mundo todo. Então, tem funcionado? Aparentemente sim, né? A gente tem casos, inúmeros casos, no mundo todo, de que a hidroxicloroquina, né, está sendo útil no tratamento. Porém, essa questão em relação à quarentena, é melhor a gente deixar isso para as autoridades e a gente não entrar nesse mérito, porque é muito arriscado, né, você falar uma opinião a respeito disso nesse momento, mesmo porque o embasamento científico ainda é pequeno, né? Dei até uma gaguejada aqui. Então é arriscado dar esse tipo né, de pronunciamento, assim, de opinião. Eu, né, por conta do meu trabalho, eu não estou fazendo quarentena. Nem eu, nem a minha esposa. Né? E eu tenho alguns familiares que não estão fazendo quarentena por conta do trabalho, estão no front. Uhum. Então, nas primeiras semanas, né, a primeira coisa que eu fiz foi desligar o rádio, porque eu já estava ficando maluco, assim. Eu estava vindo do quartel, escutando o rádio, tinha que chegar em casa e ainda tinha que dar aula até tarde, com motivação, aula diferente, né? Porque aula no ambiente virtual, né? E assim, eu já estava me sentindo um condenado. Então, eu acho muito arriscado falar sobre isso. É, eu acredito que as autoridades elas já estão visualizando um norte, um pouco mais ameno, né? E eu acho que a partir do momento que surjam é, exemplos de trabalhos, exemplos, né, ao mundo afora aí de atitudes, eles vão afrouxar um pouco. Infelizmente, né, no Brasil a gente não tem uma cultura, a nossa cultura ela é um pouco, né, complexa de avaliar. E o que eu vejo nas ruas é um número gigantesco de pessoas, e eu me pergunto sempre se realmente existe essa quarentena, se essa quarentena realmente tá acontecendo, né? Então é uma balança complicada de se analisar, porque algumas pessoas estão trabalhando porque precisam, e as pessoas que deveriam estar em casa por conta dessa determinação, né? é, não estão. E aí? E aí o que você faz? E o que você se pergunta? Realmente a quarentena é válida? Né? Eu me pergunto isso o tempo todo. Eu me perguntei isso hoje de manhã, 6 horas da manhã, o que aquele velho e aquela senhora estavam, né, fazendo ali, caminhando com a máscara no queixo. A máscara possivelmente estaria toda suada. Enfim,
Mas é uma pergunta complicada. Eu fiz questão de Cara, avaliar, posso porque, tentar te ajudar? claro, me Vamos lá, ajuda aí, cara. vou te ajudar. Eu acho que concordo contigo que essas coisas têm que ser deixadas com as autoridades, eles que vão decidir, eles que vão chegar e falar, ó, é isso que tem que ser feito. Eu acho que eles têm que realmente encontrar dados palpáveis, e aí são os dados científicos que vão comprovar isso. Concordo contigo que a maioria da população que a gente está com mais medo, que é o pessoal mais idoso, acaba que não está respeitando tanto. E isso é um problema, né? Tem alguns estados, né? Algumas regiões do país, eu acho que em Colatina, quem for pego na rua, acho que idoso, alguém que for pego, vai ser multado de 500 a 5 mil reais. Mas isso é lá. Então a autoridade de lá tomou essa medida. Aqui não tomou. E aqui está tomando outras medidas. Eu acho que a gente tem que respeitar, né? Ter muito amor ao próximo, né? E ter bastante cuidado em relação a essa quarentena. Um estudo também passou recentemente falando que as pessoas que praticam atividades físicas acabam respirando mais, não é isso? E aí forçam a respiração e durante a atividade física elas conseguem espalhar mais, se possivelmente estiverem infectadas, por um raio de 20 metros. Aí você fala, então vou fazer atividade física que eu vou ficar melhor. Então, assim, um estudo mostrou isso. Agora eu vou falar, não faz atividade física que você vai contaminar mais. Não posso afirmar isso. É um É estudo, verdade. gente. Agora, tem possibilidade? O estudo mostrou que tem possibilidade. Agora, a gente tem que jogar com as cartas que a gente tem e obedecer às autoridades. É para fazer isso? Vamos fazer isso, Mas eu tá? não deixo de me preocupar, Bruno, eu não deixo de me preocupar com as pessoas que estão perdendo seus empregos, entendeu? Sim, sim, isso é uma outra Infelizmente, essa questão. parte econômica, ela é Isso. importantíssima também. Eu pensaria que deveria ter um meio termo aí. Um meio termo, né? Ou profissionais trabalhando em horários mais Escala diferente. flexíveis, escalas diferentes, para tentar evitar, né, também não ser, né, nem 8 nem 80. Né? Tentar Mas eu acho que já encontrar começou isso aqui no Rio de Janeiro. Algumas empresas que trabalham com grande quantidade de funcionários começam às 6 da manhã e as outras, as lojas abrem acho que às 8 às 10. Então, para Aham. tentar uniformizar um fluxo, né? Não aumentar o fluxo de um horário para tentar ver a contaminação. Meu amigo, eu vi Entendi. algumas perguntas aqui. Acho que uma você já comentou. E aí eu Uhum. vou só falar de duas perguntas aqui que eu acho que eu consigo responder. E depois eu Uhum. passo para você. Falaram sobre Beleza. o plasma convalescente, perguntando aqui, a Cristiana perguntou. Isso aí é uma coisa que a gente já comentou na live passada, não foi? Plasma de Uhum. pessoas que foram contaminadas e possivelmente viriam com anticorpos e minimizariam, né, a contaminação do Covid. Isso é um estudo também que estão fazendo em alguns lugares do mundo. Não tem nada Uhum. comprovado ainda, mas está dando um resultado que é legal, né? Acho que isso aí é Na uma coisa prática, que... na prática, os anticorpos iam neutralizar os vírus que Isso, estão fora isso, das células, né? Então, isso, e dificultaria a infecção de novas células. isso. A ideia Isso na é dar prática, uma freada, né? Isso? exatamente. Não levaria à cura, né? Mas diminuiria a infecção de novas células, né? Baixaria o ímpeto do vírus, assim. A luta aí, de repente, se ela quiser, né, dar alguma contribuição aí nessa resposta, mas é basicamente isso. É o que você está falando, né? Ainda é um estudo, né, bem teórico, né? A gente não sabe se efetivamente isso vai, né, ser viável, Eu mas vou é uma pedir, cara, possibilidade. eu vou pedir para tu responder uma pergunta que fizeram lá atrás Ah, sobre reinfecção. Você falou isso semana passada, dá uma resumida aí, que talvez não devem ter visto esse lance da reinfecção. então. Reinfecção Bom, pelo Covid. então, até agora, né, há poucos relatos de reinfecção com Covid, né? Então, aparentemente, a infecção ela ocorre uma vez e, em seguida, assim que o paciente, né, ele adquire imunidade, isso requer um tempo, né, para o sistema imunológico atuar, agir para estabelecer uma resposta imune efetora e que gere memória, né? É, isso não é rápido, mas tem poucos relatos de reinfecção, ok? Ainda é muito cedo para afirmar com certeza, mas tem poucos relatos.
né, os artigos que mostram reinfecção nem conseguem garantir se é realmente uma reinfecção ou se trata da mesma. O indivíduo que não foi curado teve uma melhora clínica, né, E e aí tá tendo obviamente apresentou. uma recidiva, né? Ele tá mantendo É, ali, isso. perdão, ele tá mantendo a infecção, né? Não é uma reinfecção, né? É. Os sintomas, digamos que, né, Abrandam retornaram, né? e Eles voltaram. ficaram suaves e tal, e depois retornaram. Mas são quase, assim, pouquíssimos trabalhos mostrando isso. Assim como, né, a gente comentou na live anterior a respeito da transmissão vertical, né? A transmissão vertical ainda é uma incógnita, né? Então são poucos artigos mostrando, né, que há a transmissão da mãe para o feto, ok? Eu vi um artigo desde o início disso tudo, né? Era um estudo de caso falando eram 6 grávidas apenas, mas eu já vi outros artigos com número de pacientes muito maior e mostrando que não houve infecção dos bebês, entendeu? Em gestantes, né? Durante a gestação, obviamente. Ou até mesmo pós-parto, ok? Então isso é uma E também incógnita. tem, Wallace, também tem sobre reinfecção o seguinte, a gente tem alterações e mutações, como até a própria a Lu falou, né? E a gente já tinha até comentado na semana passada, tem mutações que o vírus ele vai fazendo, de acordo com o ambiente, os hospedeiros, ele vai gerando mutações. Então, às Aham. vezes, pode ser uma outra cepa de Covid ali, de SARS-CoV, que a pessoa Uhum. acabou se contaminando e ainda o sistema imunológico ainda está se adaptando ali. Então, acaba que tem isso, né? Como teve uma cientista que falou que o primeiro caso que chegou no Brasil foi um vírus italiano, o segundo caso foi um vírus alemão, e eles já estavam começando a perceber que tinha um vírus com características brasileiras. Ou seja, Nacionais, ele exato. sofreu mutações. Então, isso é uma coisa que a gente não tem como fugir, como a gente tem na dengue, como a gente tem no vírus da gripe, que você tem que tomar vacina todo ano porque existe mutação. Pode ter uma cepa nova e você se contaminar. Então a gente É também verdade. não pode chegar e afirmar que a reinfecção é pelo mesmo vírus, a mesma cepa. Pode ter uma cepa nova aí, né? Uhum. Ô, Bruno, é engraçado que tem um ex-aluno nosso, Marcos Barão, ele fez uma pergunta aqui e, na verdade, acho que ele fez um desabafo, né? Comentando aqui Passou aqui e não vi. sobre que o Ministério da Saúde ele tem se apoiado muito no Conselho Federal de Medicina e os outros conselhos acabam, né, sendo, né, colocados à parte. Bom, eu acho que é um desabafo, mas eu entendo, né, um sentimento né, frustrante assim, por conta por parte de muitos profissionais, colegas nossos e tal, e ex-alunos. Mas eu acho que a gente não, o Marcos, eu acho que a gente não deveria pensar nisso no momento, não. Eu sinto que os profissionais que estão diretamente na lida lá, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais da área de saúde, eles, né, estão, né, ligados, né, estão envolvidos, né, e eles estão colaborando de todas as formas para a gente tentar sair, né, dessa situação. Então, eu acho que se a gente ficar perdendo energia com isso, assim, né, esperando, né, enfim, até o cara da limpeza, né, aquele profissional que nem sempre está associado com a área médica, ele tem importância nesse momento e ele está se expondo, está expondo, né, os seus pares, os seus entes, né, quando volta para casa. E esse pessoal às vezes nem é lembrado. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente tentar não perder energia com isso, assim, né? A gente sabe, né, que às vezes, né, a falta de reconhecimento ou, na verdade, a exposição de um reconhecimento, ela é injusta. Mas, no fundo, eu acho que vale a pena o cara que está lá no front, né?
na lida todo dia, ele, né, se sentir bem fazendo aquilo, né, porque ele realmente está fazendo um bem maior para a sociedade, né? Mas assim, eu entendo o sentimento, eu entendo que às vezes falta um pouquinho de, né, de reconhecimento, sim, mas eu acredito que a gente não deva perder energia com isso, não. A gente é professor, né, essencialmente professor, sofrendo nesse momento por conta né, do não contato com a sala de aula. A gente sabe também que a nossa categoria ela é muito desvalorizada nesse país, então a gente convive com esse sentimento né, né, de falta de reconhecimento, assim, sempre, né, constantemente. E se a gente focar nisso, se a gente perder energia com isso, a gente se desmotiva. Então, é melhor a gente tentar focar no bem maior que todo mundo está E, tentando e fazer. Wallace, uma outra coisa, foi até uma fala do próprio ministro, né, da Saúde. Ele enalteceu todos os profissionais de saúde e citou os farmacêuticos. Ele Assim, citou o farmacêutico, citou o enfermeiro, citou o médico, fisioterapeuta, ele citou todos os profissionais de saúde. todos, Então não tem nenhum desmérito a ninguém. Todos têm o mesmo verdade, mérito, todos estão ali no front, todos estão na mesma importância com o mesmo foco. O foco é verdade. tratar todo mundo, fazer o máximo que puder. Vários alunos e ex-alunos nossos estão no front. Eu recebo Uhum. relatos o tempo inteiro e eu falo para eles, cara, vai lá, faz o seu melhor, porque você vai estar salvando vidas e ajudando pessoas. Eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode deixar dos profissionais de saúde. É ajudar as pessoas, fazer o máximo que puder. Fazer o bem sem querer nada em troca. É isso que a gente acaba fazendo como profissional de saúde. Obviamente tem a remuneração, tem todos aqueles problemas de anos e de anos, mas o bem maior é aquele juramento que você coloca a mão lá e faz, que todo mundo da área de saúde fala, é fazer o melhor e fazer o melhor mesmo para tratar as pessoas. Meu amigo, eu vou fazer um último comentário, que a gente tem mais 5 minutos, Só, rapidinho, cara? só em relação. Caraca, Ou então a passa gente muito abre rápido esse outra. negócio. Você quer abrir Não, outra live? A gente acaba e abre outra. cara, eu vou ter uma reunião agora de Eu sei que NBE. você tem reunião, então. 5 minutos eu vou falar uma coisa rapidinho e aí você despede de geral. Eu vi uma resolução hoje, não sei se você viu, do CFM, tá? Para o pessoal lá do Amazonas. Hum, Lá parece que está liberado para os médicos prescrever cloroquina e hidroxicloroquina dentro lá das doses todas do protocolo do Ministério da Saúde, doses controladas, sendo de responsabilidade do médico. Isso é uma coisa que está acontecendo lá, que parece que quase 90% da população está contaminada. Então eles abriram isso para o pessoal que tem uma esperança, né, fazer o uso dessas medicações. O tempo é curto, tem a possibilidade de dar efeitos colaterais como qualquer medicamento, mas eles estão ali tentando fazer alguma coisa para melhorar essa população que tem em massa lá no Amazonas, o pessoal bem tá ficando doente, com associação ou não com azitromicina. É uma resolução legal, eu tenho essa resolução, ela saiu acho que tem um dia ou dois, e foi liberado lá, pelo menos os profissionais poderem prescrever, lembrando que é agora medicamento de controle especial com receituário branco, e a receita fica retida. entendi. Bom, o pessoal lá né, da região amazônica já está acostumado com esse medicamento, né? Então, Para eles vai ser mais tranquilo, é sacanagem. bom, não tão mais tranquilo, mas eles já estão realmente acostumados por conta Por da causa da malária. malária. É. Então, há regiões da Amazônia que tem casos, E o talvez número de tenham até casos mais gigantesco. experiência clínica com o uso deles do que o Com pessoal aqui, certeza. que não tem Ah, com tanta certeza. incidência de malária. Com certeza. A gente, né, logo quando começou a utilização da cloroquina, a gente comentou sobre, né, os efeitos colaterais que o fármaco apresenta, né? E aí, logo em seguida, veio uma galera, né, arrumando a confusão, dizendo que o medicamento ia matar mais do que. É, é óbvio que, né, o medicamento tem efeitos colaterais, mas a gente não pode esquecer, né? Não vou dizer nem efeitos colaterais, efeitos indesejáveis, né, ou adversos Maléficos, né? seria a denominação mais correta para esse caso, né?
a gente tem que lembrar que ele está sempre associado à dose, né? Então, é, a dose utilizada na malária ela é bem maior do que a dose utilizada para o Covid. E o tempo Lá também. exato. Lá na região amazônica, o pessoal usa para o tratamento da malária. Então, é normal você encontrar pessoas que já tomaram, né, essa medicação numa dose bem mais elevada, né? Eu acredito que a situação lá, né, deva dar uma melhorada com essa prática. E eu vi um comentário aqui a respeito da utilização, né, na rotina desse fármaco para pessoas com sinais mais brandos. Eu acho que essa experiência que a gente vai observar a partir das próximas semanas lá na Amazônia vai poder, né, servir como Certamente. base para o manejo clínico aqui, né? Então, a gente vai poder visualizar aí nas próximas semanas, né, mudanças a respeito disso, ok? Meu Bruno, amigo, é uma pena a gente não poder responder todas as perguntas, né? Eu fico vendo aqui tanta pergunta interessante, cara. eu vou tentar fazer o seguinte, cara. O Instagram, ele libera uma hora só. Eu vou ver se no Facebook libera mais tempo. E aí ver se a gente faz uma outra live no Facebook, que aí o tempo é maior. E a gente consegue falar bastante coisa. Uhum. Então, vou pesquisar isso. Entendeu? Não, Meu tranquilo. amigo, ó, Você é o cara aí nessas lives, né? só nada, só nada. A Pessoal, próxima você ó, coloca, a próxima você coloca Facebook e o Instagram lá. É. isso, não, um QR Code aqui do lado para doações de Batata Bem Brasil. É. Ah, é, isso aí. Verdade, verdade. Meu amigo, olha só, a gente vai estourar o tempo aqui, eu quero me despedir de você. Deve faltar um minuto, ou menos de um minuto e pouquinho. Muito obrigado por mais uma live. Convido todos, semana que vem teremos mais uma live, verdade? Oh, De com certeza, atualizações, positivo. então confirmado. Eu, o Wallace, semana que vem, na terça-feira, é o nosso horário aqui. E amanhã terá uma live com a professora Luciani, né, doutora Luciani agora, falando sobre os exames laboratoriais. Ela tem bastante informação porque ela trabalha fazendo os exames. Então, que Excelente. não percam, que ela tem muita informação legal para poder falar. Teste rápido, o RT-PCR, ela vai poder falar porque ela está praticando isso aí direto. Meu amigo, muito obrigado aí. Terça-feira tamo junto. É contigo. Ô, Fala aí. Bruno, só lembrando aqui, veio a gente vai ter uma, um- uma webconferência, né, um congresso, Ah, né? é quinta-feira, dia Interessante. 16, acho que 2 horas da tarde. Eu tô esperando o link para poder divulgar pro máximo de pessoas aí. Assim que eu tiver o link, eu Beleza. disparo aqui pro pessoal poder saber o acesso. O Daniel tá E, devendo isso. isso, e vão ter vários outros professores falando Isso. sobre, né, Eu as coloquei suas. hoje, eu publiquei pro pessoal hoje aqui, né, a chamada dos professores que vão estar envolvidos lá. Não, beleza. Meu amigo, um grande abraço aí, obrigado, viu, pelo convite. Obrigado E você, cara. É sempre um prazer a nossa prosa. vamos manter essa atualização aí semanal, né? Espero que o pessoal tenha gostado, os nossos alunos matando a saudade aí, principalmente os nossos ex-alunos, né? Eu Ex-alunos. vejo vários amigos aqui, ó, viu o Iglesias, né? Um médico, amigo, irmão lá do Exército, viu Takayuki também, médico, irmãozaço do Exército, a Dani, irmã nutricionista A Dani, você vai também. me dar o contato dela que a gente vou conversar com ela. Beleza, Dani, tá vendo aí, Beleza. né? Então, é muito bom para a gente matar a saudade. Vi alguns amigos aqui já formados há bastante tempo e com experiências, né, gigantescas, dando colaborações. Amanhã estarei aqui de espectador da live sua da Luciene. Ah, Manda perguntinha que nós vamos ler. Bruno, a gente tem amigos aqui na indústria farmacêutica, cara, fazendo É. o acompanhamento aqui, dando a sua contribuição também. Bem interessante. Vamos pensar nesse QR Code aí para a gente receber doações Vamos de ver, batatas. eu acho legal. Vamos procurar parceiros que o pessoal sempre ajuda. Esse 30, pessoal 20 da, segundos. esse pessoal da indústria farmacêutica vai poder doar hidroxicloroquina para a gente.
Será? Valeu. Meu irmão, Brincadeira. fica Valeu. com Deus. Assim que eu baixar esse vídeo aqui, eu vou colocar lá no canal do YouTube. Então, quem não conseguiu ver, veja, divulga e se inscreve lá pra gente se manter isso aqui. Meu irmão, Valeu. grande Um abraço. abraço. Terça-feira, tamo junto.